Olá, pessoal. Vou fazer uma revisão sobre cefaleias, né? Porque é um assunto importante que tem uma prevalência grande, né? Até 96% a pessoa vai ter uma cefaleia ao longo da vida. Mais comum em mulheres e, assim, gera um impacto na vida da pessoa, né? Impacto no trabalho, na qualidade de vida, custos, né? Em consultas, remédios, enfim. Uma causa muito frequente de encaminhamentos, na verdade é a mais frequente, e que uma porcentagem é pequena, mas 1% vai, é um caso grave que vai ter que ser manejado na emergência. Então, lembrar disso. Bem, na avaliação, a avaliação é a anamnese, né? Não tem anamnese, exame físico, isso para toda a queixa da vida, né? Mas, enfim, no caso de cefaleia, principalmente uma cefaleia crônica, às vezes uma consulta só não dá conta, né? Às vezes para a gente fechar realmente aí um diagnóstico, porque a gente vai ter que explorar melhor essa queixa, vai ter que fazer às vezes um diário da dor, né? Então algo que vai demandar mais consultas para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo, né? No exame físico, primeira coisa, afastar a doença neurológica estrutural. Então, assim, um bom exame físico neurológico, pares cranianos, equilíbrio, enfim, isso é muito importante para a gente descartar, às vezes, alguma situação mais grave, né? Pressão arterial, cabeça e pescoço, isso aí é óbvio, né? Tô chovendo no molhado, né? Ficar falando, mas, enfim, só para poder constar. E aí, assim, o que a gente, em primeiro lugar, a gente tem que, diante de uma queixa de cefaleia, a gente tem que prestar atenção nos sinais de alerta, né? Sinais e sintomas de alerta. Então, aparecimento súbito, aquela dor mais intensa da vida, né? Mudança de padrão, não, eu sempre tenho dor de cabeça, mas essa aqui mudou, é diferente, ou uma evolução assim que está piorando com o tempo. Um paciente acima de 50 anos que começa a ter episódios de dor de cabeça, isso não é normal. E quem tem, né, principalmente primária, quem tem uma enxaqueca, quem tem uma cefaleia tensional, geralmente vai já se manifestar na juventude, né, às vezes infância até. Então, acima de 50 anos, não é para ser. Uma enxaqueca que dura mais de 72 horas, aquela dor noturna, no sentido assim, de que acorda o paciente por causa da dor, né? E qualquer alteração neurológica de estado mental, enfim, orientação, coordenação, isso aí também é bem óbvio. Sinais de alerta. Também outros sinais, né? Aquela que vem pelo esforço físico, depois de um trauma recente, TCE recente, quando tem associado, né, uma crise epilética, quando é associado a HIV, lembrar das neurotóxicos, né, enfim, que é mais comum. Quando o paciente ele tem uma história de um câncer, uma alteração sanguínea, né, ou quando usa, né, anticoagulante, então lembrar de AVC hemorrágico, rigidez de nuca, por causa de pensar em meningite, febre, vômitos e mialgias também. E sintomas ou sinais visuais, mas assim, não aqueles da enxaqueca, né, da aura. Mas, assim, uma visão turva, né, uma pupila assimétrica, né, um papiledema no exame físico, tá? Aí aqui, assim, algumas características, a imagem não é muito boa, mas eu vou mandar a aula em arquivo, mas assim, né, algumas características que a gente pode ter alguns diagnósticos diferenciais e ver que exame que poderia pedir, né? Então, uma cefaleia, exemplo, aqui é a primeira, cefaleia de início súbito, né? Ela pode ser a intensa de início súbito, a gente pode pensar numa hemorragia intracraniana, né? Neoplásica, enfim, ou por malformação vascular, né? Hemorragia, seja ela a causa. Aí tem que fazer neuroimagem, né? E punção se tiver negativo, a neuroimagem. Vamos ver outra aqui, ó. Vamos ver. Ó, né? Cefaleia com sinais infecciosos.
A gente pode pensar em meningite, encefalite, infecção sistêmica, doenças vasculares do colágeno. O que tem que fazer? Neuroimagem, função lombar, sorologias, uma papiledema. A gente pensa em tumor cerebral, ou pseudotumor, né, cerebral, meningite, neuroimagem, punção. Não deve que... E cefaleia consequente a trauma. Neuroimagem também, se necessário, e também, às vezes, até da coluna cervical também, tá? Tem uma situação interessante, que quando a gente atende uma pessoa que teve um TCE, que aparentemente não é grave, né? Às vezes existem protocolos na emergência, né? Um deles, pelo menos lá no Cajuru, quando eu passei na neurocirurgia, era assim, que crianças abaixo de 2 anos e idosos, né, acima de 60, sempre fazia tomografia. Teve história de que caiu, bateu a cabeça, meus cachorros. A gente fazia isso, tá? Não precisava ter vômito, alteração de consciência, nada. Simples fato, a criancinha caiu da cadeira, bateu a cabeça, tem menos de 2 anos, fazia tomografia, tá? Isso era lá no Cajuru. Aí, assim, nos casos crônicos, né? Vamos pensar em cefaleias crônicas. Além da gente ter essa questão do diagnóstico, ver se é primário, se é secundário, que tipo que é, tem a questão também do impacto na vida. Então, tem alguns testes, né, alguns questionários, como esse Headache Impact Test, que são 6 perguntas que a pessoa responde para a gente ter uma porcentagem aí de quantas, se é muito, o impacto é grande, é moderado, né, ou é pouco, para até mesmo a gente ver assim, que tipo de abordagem que a gente vai ter de acordo com o nível desse impacto, né, na vida da pessoa. Aí, no caso de enxaqueca, especificamente, também tem o MIDAS, que é Migraine Disability Assessment Questionnaire, nossa, me achei chique agora, que também basicamente bem parecido, que avalia como essa dor de cabeça, essa enxaqueca, ela impacta a vida da pessoa, né? E aí, através da pontuação, a gente vai ver se não impacta, ou é leve, ou é moderado, ou é severo. Então, assim, a cefaleia crônica diária, né? 3 a 4% da população vão ter algum tipo de cefaleia, independente de qual seja. Metade é do tipo tensional, então é a maioria, né? Depois 1/3 seria do tipo enxaqueca, e o resto por uso excessivo de medicações, principalmente analgésicos, tá? Em algumas formas raras. Então, assim, a classificação é bem óbvia. A cefaleia ela pode ser primária ou secundária. Claro que a maioria é primária. Das primárias, elas são 3 basicamente, né? Também tem as trigêmino-autonômicas, mas é basicamente a migrânia, a tensional e as salvas. E a secundária é qualquer coisa, um trauma, uma hipertensão, meningite, tumor, sinusite, enfim, né? Qualquer coisa, né? Secundária. Em termos de tempo, ela é aguda se tiver o pico em algumas horas, a subaguda é até 3 meses, e crônica é quando começa a partir de 3 meses, a pessoa ainda tem a cefaleia, tá? Bem, falando da migrânia, enxaqueca, ela na verdade é o segundo, o principal tipo, né? Eu acho que eu vou ter que mudar, que a principal é a tensional, mas enfim, né? Então, lembrando que migrânia, né, a classificação dela é com ou sem aura, né? A mais comum é sem aura, né? Ainda bem, porque também a aura é uma coisa meio chata de ter. E a gente tem que lembrar, assim, diferenciar o que é aura do que é sintomas premonitórios, tá? A aura, ela é um sintoma neurológico, ok? Que vai acontecer alguns minutos antes, assim, ou imediatamente antes da pessoa ter a dor de cabeça, tá? E dura menos de 1 hora. Já os sintomas premonitórios, eles são, assim, é mais um mal-estar. Então, aqui, fadiga, hipoatividade, a pessoa fica meio, né? O humor dá uma alterada, o apetite muda. E ela pode acontecer em horas
ou até dias antes. Tipo, aquela semana a pessoa tá meio fadigada e aí dá uns 2, 3 dias ela começa a ter a enxaqueca, tá? As características, né, básicas. Geralmente é unilateral, pulsátil, é uma intensidade de moderada a forte, então geralmente a pessoa tem que parar de fazer o que ela, né, ela não consegue trabalhar, não consegue estudar, ela tem que deitar, né, ficar quieto. Vai ser exacerbada por atividades rotineiras, então, como eu falei, ela não consegue continuar fazendo o que ela está fazendo. Então, fazer esforço físico, isso vai afetar. Pode ter náusea ou vômito, pode ter fotofonofobia, tá? Lembrar da aura, né, que eu falei, que são sintomas neurológicos. Então, ela pode ser alteração na fala, né, reversível, sintomas visuais, então, por exemplo, os positivos, aquelas luzes que ficam tremendo, né, principalmente no canto do olho, manchas na visão, ou negativos, faz uma cegueira, uma perda da visão lateral. Eu tive já essa perda da visão lateral, é bem estranho. Não fica um preto, fica um nada, assim, um branco, é estranho. Simplesmente eu olhava, estava tendo aula, eu olhava assim o caderno, as palavras estavam meio pela metade, eu não conseguia ler. É bem estranho. Os sintomas sensitivos, né, formigamento, agulhada, pontada, adormecimento. Então, tudo isso pode acontecer. O escotoma, que são pontos, né, na visão, pontos cegos, né? O cintilante é um que aparece os brilhos na visão escurecida, tá? Aqui seria em termos de critérios, né? Para você preencher esses critérios para avaliar se é realmente uma enxaqueca, né? Então, sem aura, então, ó, pelo menos 5 crises preenchendo os critérios de B a D, né? Então, de 4 a 72 horas, tem que ter no mínimo 2 dessas 4, né? Unilateral, pulsante, incapacitante, agravada por atividades físicas e pelo menos tem que estar associado náusea e ou vômito e fotofonofobia. E claro, não atribuído a outros sintomas. Aí com aura é bem mais complexo. Eu não vou ler tudo aqui, né? Mas só para, enfim, ter, né, os critérios diagnósticos de aura, depois tem que ler melhor, tá? É a mesma coisa, né? Até repetiu. Acho que dá para eu tirar na próxima aula. Tá? Então, assim, lembrar, fatores de risco. É a genética, né? É o que eu falo. Tem gente que vai ter, tem gente que não vai ter. Então, tem um fator genético muito grande, essa vulnerabilidade genética, mas os fatores externos, mutáveis, digamos assim, de estilo de vida, interferem bastante. Então, estresse, poluição, barulho, odores, luzes, alimentação, né, mudanças hormonais, alteração do sono não reparador, tudo isso faz obesidade, uso de vasodilatadores, né, exercícios pesados em dias quentes, né? Então, tudo isso vai facilitar. Então, é o que eu brinco... Deixa eu só passar aqui, não, menos. Então, é o que eu brinco com os pacientes, né? Quem tem tendência a ter enxaqueca tem que ter uma vida muito certinha, muito regrada. Tem que comer na hora certa, dormir na hora certa, acordar na hora certa, né? A pessoa tem que se autoconhecer no sentido assim, se eu comer tal alimento, eu sei que eu vou ter dor de cabeça, então eu não vou comer tal alimento, né? Então, evitar situações que ela já sabe. Então, evitar odores. Não, se eu passar esse perfume, se eu mexer com esse produto de limpeza, e assim vai. Para tentar se reajustar ao máximo, para evitar o aparecimento das crises, né? As complicações é a cronificação, né? Então, assim, de vários dias, por mais de 3 meses. O estado migranoso, que é mais de 72 horas, né? Imagine mais de 72 horas com enxaqueca. Eu que tenho enxaqueca, eu não consigo nem imaginar isso. Enfim. Uma aura persistente, imagina, sem infarto, mas imagina ficar tendo lá uma visão turva, uma alteração de campo visual, um escotoma, deve ser horrível ficar com isso.
O próprio infarto migranoso, né? Então, com uma lesão cerebral, uma crise epiléptica desencadeada pela migrânia. Quando acontece isso, a gente tem que encaminhar, né, para uma emergência ou atenção secundária. O tratamento ele vai se basear tem o tratamento abortivo da crise e o tratamento crônico, né? Então, a terapia abortiva. Sempre tentar do mais fraco para o mais forte, né? Então, a gente tentar anti-inflamatórios ou analgésicos, em casos leves, geralmente IV, né? Então, uma dipirona, por exemplo. Depois, a gente parte por os triptanos ou ergotamina, com os dois juntos, né? Só para lembrar. Né? E se tiver vômito junto, associar um Plasil, um Dramin, enfim. Lembrar da questão da ergotamina, né? Qual é a contraindicação? Situações vasculares, então cardiopatia isquêmica, doença vascular periférica, hipertensão não controlada, dano renal hepático, também hipertiroidismo, porfiria, gestação, enfim, né? E não combinar com os triptanos, em 24 horas pelo menos. Aqui tem uma tabela, então não vou ler, mas só para constar, né? Então, durante uma crise fraca, que é o caso, então eu posso usar vários, né? Desde o AS, que eu nunca usei, até de dipirona, diclofenac, então analgésicos. Já numa crise moderada, e aí aqui, ó, geralmente é VO, tá vendo? Tudo via oral. Se a crise é fraca, via oral dá conta. Se a crise é mais moderada, aí geralmente é interessante, assim, ser uma dose maior, né? Aí já entra com os ergotamínicos, né, derivados da ergotamina, sumatriptano, que aí já não tem muito, ó, tudo classe 1, então menos o triptano, que é classe 2, tá? E uma crise forte aí que assim que a gente parte para EV, tá? A dipirona, por exemplo, diluída, EV, é muito boa. A dipirona só que eu uso, eu nunca cheguei, o dexametasona também dá para usar, né? Agora, os outros eu nunca cheguei a precisar usar, não. Aqui, então, comparando eficácia e efeitos colaterais. Então, deixa eu só aqui analisar. Então, a ergotamina e o derivado de ergotamina são os que têm mais efeitos colaterais, né? O sumatriptano, ele é muito bom, que ele tem uma eficácia boa e não tem efeitos colaterais assim, tantos efeitos assim. Então, é interessante. Já então, acabamos de falar da terapia abortiva. Agora, falando da profilaxia, né? Aquilo que eu falei, autoconhecimento, a educação do paciente, né? Identificar fatores desencadeantes, enfim. Em termos de medicamentos, sempre preferir doses baixas, monoterapia, né? A gente pode usar antidepressivo, anticonvulsivante, antihipertensivo, enfim. Quando que a gente, então, indica fazer a profilaxia da migrânia? Né? Você começar uma medicação diária. Quando ela interfere muito na vida, então por isso que eu falei, a interferência no dia a dia da pessoa, isso é uma das coisas que vai mandar, né? Então, muito frequente, muito intenso, né? Crises frequentes, mais de uma vez por semana. Uso excessivo de medicamentos, por causa das crises, né, abortivos. Quando a gente não consegue, a terapia abortiva ela não está mais efetiva, ou é contraindicado, ou o paciente não consegue tolerar. Às vezes a preferência do paciente, isso também interfere, né? E condições incomuns de migrânia, né? Situações onde não dá, onde o paciente tem uma hora muito prolongada, quando o paciente tem uma migrânia hemiplégica ou basilar, quer dizer, então a gente tem que evitar que isso aconteça. Aí, assim, medicamentos profiláticos. 10 milhões de medicamentos profiláticos, né? Aí o uso, ele vai... Todos são classe... por exemplo, os beta-bloqueadores são classe 1, né? Os antidepressivos aí tem 1 ou 2. Então, é assim, classe 1 ou 2, em termos de nível de evidência. Então, vai também depender do paciente, do nosso
da nossa experiência, né? Então, o propranolol é muito utilizado, a amitriptilina também, topiramato, apesar de ser de classe 2. Então, assim, existem várias opções que a gente pode ter. Cefaleia tensional, que aqui está como 2, mas é a primeira causa, né, de cefaleia primária, é o mais comum. Também chamada de cefaleia de tensão, de estresse, né, ou cefaleia comum. Então, ela tem essa característica de holocraniana, né, bilateral, impressão, parece que tá apertando a cabeça. A intensidade dela é uma intensidade mais fraca, a moderada, então o paciente fica o dia inteiro com a dor, trabalha, faz as coisas dele normalmente, incomoda, mas ele consegue fazer. Não é agravado por fazer uma atividade física rotineira. Então, geralmente não tem náusea ou vômito. Foto e fono, às vezes é um ou outro, né? Os dois é mais difícil de ter, tá? Às vezes, se você apertar a cabeça, assim, né, do paciente, ele pode sentir uma sensibilidade, né? E dura de 30 minutos até uma semana inteira. Então, episódica é quando, assim, menos de um dia por mês, né? Então, uma vez por mês lá eu tenho. Frequente é quando é mais que isso, só que menos que 15 dias, tá? E aí, crônica é quando é mais de 15 dias por mês, imagina, né? Ela pode durar algumas horas e voltar, ou pode ser contínua. E a principal causa é o uso abusivo de medicação. Então, o paciente tem aquela dorzinha, toma remédio. Tem dorzinha, toma remédio. E aí, isso começa a cronificar a dor. O tratamento, ele é parecido, assim, né? Quer dizer, a gente vai mais de anti-inflamatório e analgésico simples, tá? Então, a gente não usa triptano, ergotamina, nada disso. Então, de pirona, paracetamol, ibuprofeno e por aí vai, tá? Às vezes combinar com uma cafeína, às vezes tem já medicação, esses Doril, né, algo do tipo, às vezes já tem junto, tá? Apesar de ter um dolorimento pericraniano, não tem evidência de uso de relaxante muscular. Profilático é também assim, geralmente antidepressivo. A amitriptilina é o que é mais usado frequentemente, tá? E manejos na higiene do sono, cessar tabagismo, que são coisas que diminuem o estresse, porque isso está muito relacionado com o dia a dia. É aquela dor do fim do dia, né? Da tensão mesmo do dia a dia, né? Aí o terceiro tipo de cefaleia primária, mas que é muito raro, graças a Deus. Eu falo que Deus é bom, né? Coisas ruins são mais raras. Que é a insalvas, que ela é pouco prevalente, é primária, mas ela é muito ruim. Eu nunca atendi paciente em 9 anos de profissão e nem nos 6 anos de faculdade, mas as descrições, assim, que são de que ela é muito forte, que ela é unilateral, então tem juntos sintomas de peremia conjuntival, lacrimejamento, congestão nasal, né, do lado da dor, orbitária ou temporal. E ela, assim, faz um edema, pode fazer uma sudorese, ela é muito frequente, pode gerar uma miose, né, uma ptose do mesmo lado da dor. Tem uma frequência muito variada, de várias vezes, uma a cada 2 dias ou até várias vezes ao dia, né? É chamada de cefaleia suicida porque é uma dor tão intensa que as pessoas, algumas já se mataram, é uma coisa terrível, né? Eles batem a cabeça na parede, enfim. 80% é episódico, eu falei também de novo, graças a Deus, Deus é bom, né? Imagina. E mais 20% elas vão ser crônicas. E assim, fatores desencadeantes, né? Bebida alcoólica, mudança de clima, alteração na pressão atmosférica, uso de vasodilatador, atividade física, enfim. Aí o tratamento, o que difere da migrânia e da tensional, é que a gente usa O2 a 100%, né? Numa canoa de 5 a 7 litros por minuto. E aí triptano ou ergotamina também, tá? Então a gente pode usar. E profilaxia, um verapamil
ou carbonato de lítio, corticoide, valproato de sódio, enfim. Mas cefaleia, assim, em salvas, geralmente tem que encaminhar, porque ela é muito... tem que encaminhar para o neurologista. Assim, o tratamento profilático, né? Então... E aí existem vários outros tipos de cefaleias primárias, que é a enfacada, a cefaleia da tosse, do esforço físico, atividade sexual, né? Trovoada, primária, hemicrânia, contínua, hemicrania contínua, enfim. Aí as secundárias, o nome já diz, a secundária é algum evento. Então a gente tem que prestar atenção nesses eventos. Então, por exemplo, depois de um trauma craniano, né, ou um trauma cervical, até 7 dias depois do trauma ela pode aparecer. Então não é porque teve, eu caí hoje, e caí ontem e hoje estou com dor de cabeça. Não tem nada a ver porque você caiu ontem. Não, até 7 dias, tá? Ou após a recuperação da consciência. Pode desaparecer geralmente até 3 meses após o trauma. Pode ser causado por concussão, por hematoma, né? Então, uma doença vascular, arterite de células gigantes, hemorragia, malformação, um acidente vascular isquêmico, isso tudo pode gerar dor de cabeça. Hipertensão ou hipotensão licórica, né, transtornos não vasculares. Tumor associado a epilepsia, infecções, né, meningite, encefalite. Atribuído a alguma substância, então, álcool, cocaína, maconha, uso excessivo de medicação, o uso crônico de alguma medicação, por exemplo, anticoncepcional, né? O uso de esteroides anabolizantes, carbonato de lítio, amiodarona, pode gerar hipertensão intracraniana. Uma crise hipertensiva, uma encefalopatia, um hipotiroidismo, uma cardiopatia. Alterações de cabeça e pescoço, então vai desde transtorno da coluna cervical, dos seios da face, ATM, isso é muito comum também, né? Ou alterações dentárias, conjuntivite também, erros de refração, mas não é o mais comum, como muitos acham. Tô tendo dor de cabeça, eu acho que eu tenho que ir no oftalmologista, né? Nem sempre. Glaucoma agudo. A neuralgia do trigêmeo, eu já atendi um paciente, na verdade, na faculdade eu vi um caso. Também, então, não é muito comum, graças a Deus, né? Mas é uma dor facial, é em choque, lancinante, unilateral, mas aí ela não vai ter tanto aqueles, deixa eu só, não é tipo em salvas que tem lacrimejamento, ptose, né, miose, não tem nada disso, tá? E ela, então, é por alteração, uma inflamação do nervo, né, do trigêmeo. E, então, o que vai desencadear? Vários fatores que vão estimular ali a região. Então, desde um bocejo, né, muito grande, desde de mastigar, de exposição ao vento, escovar o dente, a pessoa tá conversando, enfim. É uma coisa muito chata, quem tem é muito dolorido, incomoda muito e tem que ser o especialista para fazer o tratamento, né? Que é a carbamazepina ou a cirurgia, eles fazem às vezes uso de botox, enfim. Então, lembrar, na gestante, né, 70% das mulheres que têm enxaqueca, quando elas engravidarem, elas vão ter uma remissão, olha que beleza, né, das crises, tá? O que a gente tem que se preocupar na gestante? A questão da hipertensão, né, da pré-eclâmpsia. Então, lembrar, e eclâmpsia. Então, gestante com dor de cabeça, a gente tem que aferir a pressão. Não tem, quer dizer, em todo mundo, né, mas em gestante a gente tem que pensar nisso. Então, ela vai ser bilateral, pulsátil, agravada pela atividade física, né. Lembrar que anti-inflamatório não dá para usar, no terceiro trimestre, até o terceiro trimestre, principalmente. Então, é muito chato de manejar, né? Aí, na infância e adolescência.
também, criança também tem enxaqueca e criança também tem cefaleia tensional, tá? Igual eu falei dos mitos, a gente achar que criança com dor de cabeça é igual a erro na visão. Não é uma causa frequente, tá? Ou achar que, então é porque tá com sinusite crônica. Não, também. Em geral, os sintomas de alerta são os mesmos, exceto da idade, né? E assim, a questão da medicação profilática, a gente não tem muito critério, assim, vai ser mais pelo impacto na vida também. Daí faz a flunarizina, eu nunca precisei fazer, mas assim, é mais no impacto, a cronicidade da situação, tá? Lembrar, né, as chamadas equivalentes de migrânia, né, que são as síndromes periódicas da infância. São manifestações físicas que que tem a ver com enxaqueca, mas que não são equivalentes, né? Não se sabe a relação, mas existe essa relação. Então, uma criança ela pode ter vertigem paroxística benigna, uma migrânia chamada de migrânia abdominal, então assim, aquela dor abdominal frequente, recorrente, meio que sem muito achado clínico, né? Vômitos periódicos. Lembrar que isso também pode estar associado à ansiedade. Na criança, sim. Geralmente a criança, sintomas emocionais, eles se manifestam bem mais fisicamente, né, do que no adulto. Então, a enxaqueca é uma dessas situações e ela pode se manifestar em outros lugares. Então, é basicamente isso. Beleza? Vamos ver aqui se eu consigo. Renovo esse. Tchau, tchau.